Amados, me dá a oportunidade de ministrar a palavra hoje. Vou dar continuidade no que foi ministrado quinta-feira, que os irmãos pediram para que eu continuasse a ministração, que é o que está lá em Gênesis capítulo 37. A história de José do Egito, uma das histórias mais maravilhosas que temos na palavra de Deus, e tão relevante que dentre os 50 capítulos que temos do livro de Gênesis, e o livro de Gênesis aborda a criação, a genealogia a criação, a vida e a genealogia de Adão e Eva, os 3 grandes patriarcas, mas mesmo com tantos assuntos relevantes que vemos em Gênesis, a palavra dedica 13 dos 50 capítulos desse livro para a história desse rapaz chamado José, que a gente conhece como José do Egito. Amém, amados? Foi ministrado quinta-feira de forma meio corrida, porque são 13 capítulos. É difícil você conseguir resumir e compilar 13 capítulos da palavra de Deus com tanta riqueza de detalhes numa mensagem só. A pastora tem a habilidade de dividir uma mensagem em 2 ministrações diferentes, às vezes 3 ministrações diferentes. Eu não tenho essa habilidade, que eu disse para ela que é porque eu perco o fio da meada e eu tenho que começar tudo de novo. Amém? Mas vou ministrar aqui, vou tentar ser mais sucinto naquilo que já foi ministrado quinta-feira, para que a gente possa adentrar também nos detalhes que quinta-feira ficaram de fora. Amém, amados? Quem já encontrou aí, Gênesis capítulo 37, glorifica a Deus. Vamos ficar de pé, amados? E ler a partir do versículo 5. Gênesis 37, a partir do 5. E teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito tu sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, em particular, em seu coração. Amém? Podem sentar, amados. Quem ama a palavra de Deus, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Maná para o nosso espírito, alimento que alimenta o nosso espírito. Amém? A palavra de Deus nos relata essa história maravilhosa de José. José, nesse momento aqui, ele é o filho mais jovem do grande patriarca Jacó, que depois de ter lutado com um anjo, e o anjo não ter conseguido derrotá-lo, porque ele não agarrava o anjo pergunta para ele: olha, me deixa embora, que o dia já está nascendo. E ele disse: olha, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. E naquele momento o anjo disse que ele não se chamaria mais Jacó, mas que ele se chamaria Israel, porque como um príncipe ele tinha lutado com Deus e os homens e havia prevalecido. Então aquele nome Jacó foi transformado em Israel, e este Israel teve vários filhos, dos quais 12 deles constituíram cada um deles as 12 tribos de Israel que nós conhecemos.
E o mais moço, o mais jovem desses filhos, nesse momento aqui, era José. E até o momento era o único filho que ele tinha de sua esposa mais amada, de Raquel. Era o único filho que ele tinha da esposa que ele tinha trabalhado 21 anos para conquistar o direito de se casar com ela. Os outros filhos que ele tinha era de Lia, de uma concubina, com quem ele tinha se casado, enganado pelo seu sogro, né? Mas o que ele realmente havia se apegado era a José, primeiro porque era o único filho até o momento de sua esposa mais amada, e também porque era o filho da sua velhice. Ele já estava com o avançar dos anos, ele já tinha imaginado: certamente eu não poderei mais gerar filho na minha amada esposa, naquela que eu trabalhei, lutei tanto para conquistá-la. Mas Deus foi e o abençoou, dando José, e ele se apegou de forma especial a esse rapaz. Mas o que a gente observa na palavra de Deus é que as qualidades de José não eram meramente porque ele era filho da esposa mais amada, ou porque ele era filho de sua velhice, mas José também apresentava qualidades que os outros rapazes não tinham, uma dedicação especial, uma honra especial que ele prestava ao seu pai. Amém? E por causa disso, José ganhava presentes. Ele ganhou presente uma túnica talar, uma túnica especial que ele ganhou de presente de seu pai Jacó, e isso despertou ciúme grandíssimo nos seus irmãos. E quanto mais o tempo passava, esse ciúme aumentava, até que ele, com 17 anos de idade, passou a ter sonhos reveladores, que os seus irmãos não conseguiam aceitar aqueles sonhos. E a gente observa que a família inteira tinha esse dom de interpretar sonhos, porque no momento em que José contava aquilo que ele tinha sonhado, dos feixes que eles atavam no campo, e o feixe de José se colocava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos o rodeavam e se prostravam diante dele, da mesma forma ele via também o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Todos eles imediatamente compreenderam a interpretação daquele sonho, é que de alguma forma eles prestariam honra diante de José. Mas como pode o irmão mais novo, o mais velho se curvar, os mais velhos se curvarem ao mais novo? E até mesmo no segundo sonho, quando ele fala que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, significa o que? O sol representa seu pai, a lua representa sua mãe, e as 11 estrelas representam seus 11 irmãos. E é nesse momento do segundo sonho, até mesmo o grande patriarca Jacó, quando ouviu isso, ele ficou meio escandalizado. Como assim? Como eu vou me prostrar diante do meu próprio filho, se o correto é o contrário? Mesmo conhecendo o dom de Deus, ninguém compreende totalmente qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. As coisas a princípio podem parecer confusas, mesmo que você consiga entender certos fatores que nos cercam. O todo você só vai compreender quando Deus concretizar, quando Deus realizar na tua e na minha vida. O que cabe a nós não é questionar os desígnios do Senhor, mas sim confiar nele. Confiar nele. E dessa forma, José, ele tinha um hábito, o pai de José, Jacó, pedia para José, de vez em quando, ir até os campos, olhar o trabalho de seus irmãos e prestar relatório, se eles estavam realmente cuidando das ovelhas, ou se eles estavam deixando as ovelhas se dispersar, se eles estavam bebendo, se eles estavam evitando o trabalho. E assim, em um dos momentos que ele foi ver o trabalho dos seus irmãos, amando seu pai, ao longe, os seus irmãos já o observavam se aproximando. Enquanto ele se observava, eles já caçoavam do rapaz,
já faziam piadinhas, comentários negativos com o rapaz, dizendo: lá e vem aquele tal sonhador. Quem é sonhador aqui? Glorifica a Deus. Oh, glória. A gente louvou no começo aqui um louvor chamado Os Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Você é sonhador? Quem glorifica a Deus? Mas o louvor nos profetiza dizendo: os sonhos de Deus são maiores que os teus. São maiores que os teus. Quem crê? Eu creio. Eu creio. Amém? E assim, eles disseram: lá e vem o tal sonhador. E enquanto eles se aproximavam, eles começaram a maquinar o mal contra José. E eles começaram a dizer: vamos matar. A gente mata ele, joga ele dentro de um poço seco para esconder o corpo, pega essa roupinha bonitinha dele, suja num sangue de animal, de cabrito, e leva para o nosso pai e diz que foi uma fera qualquer que o matou. E quando eles estavam falando isso, o rapaz se aproximando. Ou seja, as pessoas que tinham um sentimento contrário a José, elas começaram a alimentar o sentimento mal uma da outra. E isso eu falei, e isso eu não posso deixar de fora da ministração, apesar de ter falado isso quinta-feira, que a gente tem que ter muito cuidado, igreja, das pessoas que nós nos aproximamos quando tem sentimentos ruins e pensamentos ruins no nosso coração e na nossa mente, para que nós não venhamos nos aproximar de pessoas que vão alimentar as setas malignas no coração e nos pensamentos. Nós temos que ter sabedoria de nos aproximarmos daquelas pessoas que vão verdadeiramente edificar as nossas vidas. Quem tem sabedoria aqui é glorificar a Deus. Quando eu peço para a igreja participar e glorificar a Deus, igreja, isso aí é sinal de fé. Mesmo que não sejamos sábios como gostaríamos nesse momento, mesmo que tenhamos cometido tolices durante a semana, durante o mês, durante o ano, mesmo assim, nós temos que proferir coisas boas, porque Deus nos deu autoridade ao abrir das nossas bocas e profetizar. Quem tem sabedoria que glorificar a Deus? Deus nos dá sabedoria, Senhor, nos dá discernimento. E eles ali, vamos matar, e rapidamente maquinaram o que faria, mas aí Judá pegou e disse: não, para que a gente vai fazer isso? O que a gente vai ganhar com isso? Não vamos lucrar aqui com essa situação. Lá vem ali, a caravana. Aliás, antes disso, quando eles estavam maquinando a morte, o Rubem, que é o irmão mais velho, ele disse: não vamos matar ele não, vamos jogar ele aqui dentro do poço, deixar ele preso lá, e depois a gente pensa melhor o que a gente faz. Não vamos fazer nada de cabeça quente. Aí, só que a intenção do Rubem, a palavra é bem clara nisso, era que José ficasse em segurança daqueles irmãos que queriam realmente matá-lo. Só que a intenção dele era retornar à noite, resgatar José e devolver ele para o seu pai Jacó. A intenção de Rubem era essa. Só que depois que eles jogaram o rapaz lá dentro no poço, que prenderam ele lá, os irmãos se dispersaram e alguns deles se reuniram novamente na ausência de Rubem, né? E Judá disse: não, vamos fazer assim, vamos lucrar com essa situação. A gente pega ele, vende ele para os ismaelitas como escravo, e pelo menos um trocado a gente leva dessa situação toda. Daí a gente segue com a segunda metade do plano. A gente suja ali a roupa dele com sangue de um animal e entrega para o nosso pai e diz que foi uma fera que o destroçou. E aí sim eles fizeram. Viram a caravana dos ismaelitas lá longe, andando com seus camelos, correram atrás da caravana e venderam José como escravo por 20 moedinhas de prata, que naquela época não dava um mês de salário. Um mês de salário era 30 moedas. Não dava um mês de salário.
E aí, os ismaelitas levaram José até o Egito, venderam José como escravo, e um oficial do faraó, chamado Potifar, o comprou e levou para servir em sua casa. Rapidamente, na casa de Potifar, ele percebeu que José não era um escravo qualquer, que José tinha qualidades, atributos que nenhum outro escravo tinha, que José sabia ler, que José sabia contar, sabia fazer contas, que José era ótimo em administração. E quanto mais Potifar delegava a administração de sua casa às mãos de José, quanto mais ele fazia isso, mais ele prosperava, mais ele ficava rico, mais a sua casa crescia sob a administração de José, ao ponto que Potifar, a única coisa que Potifar precisava se preocupar era o que era que ele ia querer comer naquele dia. Todo o resto estava sob a administração de José. Todo o resto. E uma das chaves da administração que eu queria trazer nessa palavra é que Deus dá honra a quem tem honra. Deus dá honra a quem tem honra. Não importa onde você está, não importa o processo que você está passando, Deus vai te honrar. Mesmo um mero escravo, vendido por poucas moedas, com valor baixo, menor do que o valor de um salário de um mês, mesmo vendido a preço baixo, ali ele foi encontrado o seu valor, e ele foi colocado em lugar de honra. Também tem tanta igreja, nesses 13 capítulos, na história desse rapaz, tem tanta coisa que é difícil você escolher aquilo que você quer focar nessa palavra, porque a vontade que nós temos é de falar detalhadamente de cada coisa, de cada mensagem que traz, porque essa palavra, ela fala sobre amizade, fala sobre família, fala sobre honra, fala sobre santidade, sobre esperança, sobre sonhos, sobre interpretação, sobre confiar em Deus, fala sobre as maravilhas que Deus pode operar, fala sobre prova, sobre tribulação, fala sobre resgate, sobre fidelidade, sobre profecia. São tantas coisas que essa palavra fala, que é difícil você escolher aquilo que você vai se concentrar nela. Mas ela também fala sobre livramento. Quem já recebeu livramento aqui, glorifica ao Senhor. E a gente, igreja, muitas vezes a gente não consegue compreender totalmente a dimensão dos livramentos que Deus nos dá. A gente não consegue. O processo que José estava passando aqui era um processo doloroso. Ele, na casa de seu pai, ele era honrado por seu pai, honrado e amado por seu pai. E ele foi vendido como um escravo qualquer. Então o processo que ele estava passando não era fácil, mas mesmo que o processo fosse duro, mesmo que o processo que ele passava fosse doloroso, ainda assim isso significava na vida dele livramento. Como assim, pastor? O rapaz tinha toda a honra e carinho e afeto de seu pai e de sua mãe, e ele agora era escravo. Como isso pode ser livramento? Seus irmãos não estavam maquinando a morte dele? Foi livrado da morte. Foi livrado da morte. Muitas vezes a gente passa certos processos que são dolorosos, fases da nossa vida que nós não entendemos o que estamos passando, mas muitas vezes nós não compreendemos que mesmo que aquele processo, aquela fase seja dolorosa, ela significa livramento de algo pior que poderia ter acontecido. A gente tem que dar graças em todo momento. Quem confia em Deus, dá graças a Deus em todo momento. Em tudo dai graça. Graças a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus pelas nossas vidas. Graças a Deus pela nossa saúde. Graças a Deus pela nossa família. Graças a Deus pelo alimento de hoje
e na certeza que ao de amanhã Deus também proverá. Graças a Deus por estarmos aqui ouvindo essa palavra e sendo alimentados e edificados por ela. Mas acima de tudo, igreja, graças a Deus por Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, mesmo nós sendo os pecadores. Graças a Deus. E na casa de Potifar ele foi honrado por Deus, administrado, colocado no lugar de honra. Mas sempre que nós passamos uma prova e nós perseveramos na batalha, não desistimos, Deus nos garante a vitória. Quem crê glorifica a Deus. Mas é quem persevera, não é quem larga a espada, quem se despede da armadura, não é quem desiste no meio do caminho, é quem persevera. Deus nos garante a vitória. Amém? Mas depois da vitória existem outras batalhas, igreja. Outras batalhas. Jesus nunca ilude, a palavra de Deus nunca nos ilude quanto à natureza deste mundo. Que ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições fazem parte deste mundo, porque aqui é que nós estamos sendo provados. Em outras passagens fala que o mundo inteiro jaz no maligno e que o príncipe deste mundo é Satanás. Como podemos esperar então coisas boas deste mundo? Por isso também Tiago e João fala que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Só quem vai encontrar coisas boas nesse mundo é quem está desligado do Senhor. Porque as coisas deste mundo são coisas da carne, são coisas perecíveis, é pecado e morte. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Amém, amados? As provas vão vir. Ele foi vendido, lançado no poço, rejeitado pelos seus irmãos, teve livramento de morte, vendido como escravo, mas chegou na casa de Potifar. Deus honrou ele, porque ele perseverou no seu caráter, ele perseverou na sua profissão de fé, e aproveitou dos dons que Deus tinha dado para ele, e ali ele foi honrado. Mas depois que ele foi vitorioso, veio outra prova, que é a mulher de Potifar, que achou José um rapaz belo, e os seus olhos se agradaram da beleza dele, e começou a desejar o rapaz, e começou a cortejar, começou ali a tentar seduzi-lo. Mas a palavra fala que dia após dia José resistia às suas investidas, até que em um momento não tinha ninguém no ambiente que eles estavam, e ela então tentou agarrar José. E José, para tentar se desvencilhar da mulher, José teve que deixar a roupa dele para trás. Ela agarrou ele pela roupa, ele teve que sair correndo e deixou a roupa para trás. E ela pegou essa roupa e levou até o marido dela e disse: olha, José tentou abusar de mim, José tentou me seduzir, porque ela não aceitava ser rejeitada por aquele rapaz. Então ela tentou causar o maior mal possível à vida daquele jovem. E imediatamente Potifar se encheu de ira. Claro que ele não ia desacreditar da palavra de sua esposa e acreditar na palavra de um escravo. Então ele se encheu de ira e mandou prender José. E mais uma vez lá estava José, passando pela prova, passando pelo aperto. Quem já passou prova aqui? Quem está passando prova aqui? É difícil, né? A gente não está passando prova, né? Ainda mais porque a nossa natureza carnal faz com que a gente não enxergue as coisas boas que Deus colocou em nossa vida. Faz com que nossos olhos e o nosso coração se volte especialmente para aquelas coisas que ainda não estão da forma que gostaríamos de estar. É mais fácil a gente estar insatisfeito com aquilo que nós gostaríamos de comer e não comemos, do que estar satisfeito porque tivemos alimento naquele dia. Não é verdade, igreja? É mais
fácil nós nos queixarmos daquilo que nos falta do que sermos gratos por aquilo que temos. Aí eu lembro, na ministração, uma vez eu falei sobre, existem os 3 níveis do valor que nós damos às coisas. Nós damos o valor, esse valor aqui, para as coisas que nós temos, esse valor aqui para as coisas que nós não temos, e esse aqui para as coisas que nós perdemos. E está correto, igreja? Não está. Isso é tudo parte da natureza carnal que foi afetada pelo pecado. Essa insatisfação que nós temos de sempre estar buscando algo novo, algo diferente, e não conseguirmos sermos gratos por aquilo que Deus já nos deu em nossa vida. Muitas vezes o pastor ministra falando que, dando exemplos, falando que os irmãos às vezes, quando está chovendo, reclama porque tem uma goteira na casa, mas não se lembra de quantos estão na rua na chuva porque não tem um teto. Reclama porque o colchão está velho, já está pegando até a forma do corpo, né? Mas não procura parar para pensar quantos aí estão dormindo no chão. Reclama porque não tinha carne que gostaria de comer naquele dia. Estou cansado de ovo, estou cansado de frango, estou cansado de linguiça, eu quero é carne. Mas não se atenta quantos passam dias sem ter nada para comer. Dias, pessoas que ficam sonhando com um pãozinho com manteiga e um café. A natureza carnal é terrível, igreja. E cabe a nós, tendo o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus, lutar contra essa natureza carnal. Porque em nós habita aquele que nos garante. O que é que habita em ti, igreja? O que é que habita em ti, igreja? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele nos dá força, Ele nos garante de lutar contra toda a natureza carnal. Amém? Quem está sendo fortalecido aqui pelo Espírito Santo de Deus? Oh, glória! Vai na força do Senhor, igreja. Lembre-te, o maior inimigo das nossas vidas somos nós mesmos. Uma vez eu vi um pastor falando acerca da autoridade do diabo, a autoridade do Satanás. E um entrevistador perguntando: mas Satanás tem poder mesmo? Tem todo esse poder mesmo? E o pastor respondeu para ele: ele só tem o poder e a autoridade que nós damos a ele sobre a nossa vida. Por isso que tem, né? Eu acho que é provérbio, pastor, que fala: onde não há causa, a maldição não pousa, né? Onde não há causa, a maldição não pousa. Por isso que eu falo repetidas vezes para os irmãos: cuidado com o que você fala em relação à sua vida, em relação à sua família. Porque muitas vezes quando você fala algo ruim sobre você mesmo, ou sobre as pessoas que você ama, você está ali autorizando o inimigo a agir de acordo da forma com que você falou. Por isso a palavra também fala que a nossa boca tem que ser como uma fonte que procede água doce, porque uma mesma fonte não pode proceder água doce e amarga, nem a mesma boca proferir bênção e maldição, ou é uma coisa ou é outra. Que nossa boca seja fonte de bênção, seja fonte de profecia, seja fonte de coisas boas, para darmos em nome de Jesus profecias de poder e bênção para a vida dos nossos irmãos e da nossa família. Abençoa aí teu irmão que está ao teu lado, meu irmão. Que Deus te abençoe essa noite. Levanta tua mão aí. Senhor, abençoa a minha casa. Coloca por terra, Senhor, toda palavra de maldição contra o meu lar, todo dedo apontador, todo olhar de inveja, toda obra maligna e todo espírito mau caia por
terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Provérbios 26, 2. Onde não há causa, a maldição não pousa. Amém? Então, no final das contas, o maior inimigo das nossas vidas somos nós mesmos. Porque o inimigo só age até onde nós damos brecha para ele agir. Mas se nós tratarmos de vigiarmos no nosso caráter, nas nossas palavras, nas nossas ações, certamente o inimigo não vai encontrar brecha contra a nossa vida. Não vai. Não vai. Glória a Deus, igreja. Foi preso por causa de uma mentira, de uma calúnia da mulher. Foi preso, lançado em cadeias. Mas ali, mais uma vez eu digo, Deus dá honra a quem tem honra. E ali, ele foi preso, e na cadeia, o carcereiro começou a observar ali que José não era um rapaz comum, não era um prisioneiro qualquer. Olha só como as coisas de Deus são. Aqueles que pertencem a Deus, não importa onde ele é levado, não importa onde ele vai, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Onde quer que ele é colocado, ele se destaca de alguma forma. As pessoas observam a diferença, as qualidades especiais que aquela pessoa tem. Se ele estiver no meio de pessoas boas, as pessoas vão reconhecer a honra que está nele. Se ele estiver no meio de pessoas más, ele vai ser perseguido por elas. E ali, mesmo ali no cárcere, o carcereiro observou as qualidades de José, observou que José não dava trabalho, pelo contrário, José ajudava a organizar, e ficou de tal forma que o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, porque José é que se responsabilizava por toda a organização da cadeia. Aí você pergunta, mas ele aí era bonzinho com os guardas, então os prisioneiros deviam odiar ele também. Mas o que a gente observa é que não, que os prisioneiros também tinham admiração por ele, porque em determinado momento, tinha lá 2 prisioneiros conversando acerca dos sonhos que eles estavam tendo. Um era o ex-copeiro-chefe do faraó, e o outro era o ex-padeiro de faraó. E todos os 2 haviam sido presos sobre uma acusação, estavam sendo investigados quanto à culpa deles acerca do que havia sido acusado. E ali, José ouviu eles falando sobre o sonho e foi interpretar. Primeiro, o do copeiro. O copeiro então disse: José, o meu sonho foi assim. Eu sonhei que tinha uma vinha, e essa vinha, perdão, igreja, nascia 3 ramos. E eu ia e levava o cálice do faraó até um desses ramos e espremia as uvas que estavam nele e enchia o cálice de faraó e entregava na mão dele para que ele bebesse. E aí o José disse: mas é muito fácil a interpretação desse sonho. Os 3 ramos significam 3 dias. 3 dias que se passará daqui, a partir de hoje, daqui a 3 dias, tu será restituído ao teu serviço no palácio como copeiro-chefe do faraó. E ele se animou, mas aí ele disse: olha, mas quando tu estiver sido restituído ao teu trabalho, e tu estiver lá e tiver tudo bem contigo, lembra-te de mim. E aí o padeiro se animou. Opa, a interpretação foi boa. Meu sonho certamente deve ter a mesma interpretação. E o padeiro foi lá e contou: José, o meu sonho era assim: sobre minha cabeça haviam 3 cestos de pães, e no cesto que estava em cima havia toda sorte de obra de padeiro, todo tipo de massa, todo tipo de pão.
Só que vinham as aves dos céus e devoravam esses pães. O que significa isso? E José diz: a interpretação desse sonho também é muito simples. Os 3 cestos também significam 3 dias. A partir de hoje, daqui a 3 dias, tu serás condenados e o faraó tomará a tua cabeça e o teu corpo será pendurado para ser alimento das aves dos céus. E passaram-se 3 dias e se consumou o que tinha sido interpretado por José. O padeiro foi condenado e morto, e o copeiro foi restituído ao seu trabalho na sala do trono, ao faraó. Só que a palavra fala que o copeiro se esqueceu de José. Lá no capítulo 40, versículo 20, está escrito: no 3º dia, que era aniversário do nascimento do faraó, deu-se este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro, e ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó, mas ao padeiro-chefe o enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Faltou um pouquinho de gratidão aí, né? O copeiro ali não lembrou, ficou tão eufórico com o momento da sua restituição, da sua restauração, que ele não conseguiu se lembrar do pedido simples que José havia feito. Mas passaram-se o tempo e também o faraó começou a ter sonhos. Só que os sonhos de faraó ninguém conseguia interpretar, e ele mandava chamar intérpretes, sábios, magos, feiticeiros de todo o reino, de todo o império do Egito, e ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó, até porque ninguém seria louco de interpretar de forma enganosa o sonho do faraó, porque se fosse interpretado de forma fraudulenta, certamente faraó mandava matar. Então o negócio era sério. Apesar de que hoje, né, nós temos algo muito mais poderoso do que um faraó a temer. Nós temos que temer a Deus. Quem tem temor a Deus aí glorifica ao Senhor. Mas hoje em dia está cheio de pessoas interpretando sonhos, interpretando a palavra de Deus não segundo a verdade, mas segundo o que lhes é conveniente. Estão cheios de pessoas profetizando não aquilo que Deus quer profetizar para a igreja, mas aquilo que os corações vaidosos querem ouvir. Tudo para encherem igrejas, para encherem auditórios, para encherem arquibancadas. Igrejas hoje que parecem mais casas de show e boate do que igrejas, proferindo profecias para arrancar aplausos e enriquecer os bolsos desses falsos profetas. Profecias que muitas vezes não têm nem acordo com a palavra. Você vê que hoje em dia as pessoas, que eu não vou chamar nem de profetas, né? Elas têm muito menos temor a Deus do que feiticeiros e magos tinham temor ao faraó. Glória a Deus. Hoje eu vi um vídeo de um profeta famoso. As pessoas viajam no Brasil inteiro para ver as profecias desse profeta, né? E eu vi o vídeo dele falando. Ele chega aqui, um rapaz, ele pergunta: quando eu te toquei, Deus me falou uma coisa. Ele me falou Mateus. Ele diz: teu nome é Mateus? O rapaz diz: não. Você conhece o Mateus? Ele diz: não. Pois então abre Mateus 1:23. Aí você vai abrir Mateus 1:23. Não tem nada a ver com o que ele queria falar. Deu um migué, e até o migué era falso. Acontece, igreja, que você vê esses profetas aí da mídia,
que você vê um vídeo e vê, nossa, ele acertou. Acontece que ele lança 50 profecias, e as 5 que ele acerta é gravado e divulgado. As 45 que ele errou, ninguém mostra. Ninguém mostra. Ninguém mostra as pessoas que pararam seus tratamentos de câncer e tomaram os seus remédios por causa de profecias mentirosas e morreram por causa disso. É matemática. É matemática. Se eu falar 100 coisas aqui para você, pelo menos eu tenho que acertar. E se eu divulgar apenas essa que eu acertei, eu vou ter tido como homem de Deus, como profeta de Deus, como ungido do Senhor. Por isso, igreja, que acima de tudo, nós temos que ater a palavra, porque essa palavra sim, ela não mente. E quando Deus revela, você tem que conhecer o caráter do profeta. Você tem que conhecer a vida do profeta, para que você possa acreditar. Porque até então, o que é que a palavra nos fala acerca das profecias? Que nós venhamos testá-la, experimentá-la. E como é que a gente testa? Observando, vigiando e esperando. Porque toda profecia é provada pelo tempo. O tempo é que vai mostrar o que é mentira e o que é verdade. No momento que José teve esses sonhos aqui, seus irmãos não acreditavam, nem seu pai conseguiu acreditar, mesmo sendo um grande patriarca, um homem de Deus, herdeiro da mesma fé de Abraão e Isaac, que lutou com o anjo e venceu e prevaleceu, porque o anjo não conseguiu se desvencilhar dele, o anjo desistiu. Olha, eu desisto, me diz logo aí o que é que tu quer e me deixa ir embora que o sol está nascendo. Mesmo um homem como esse, quando José teve o sonho, mesmo ele não conseguiu acreditar. Mesmo ele, aquilo que Deus tem separado para a nossa vida, é muito difícil as outras pessoas acreditarem, mesmo os da nossa casa. Eles não entendem a dimensão daquilo que Deus tem separado na nossa vida, mas cabe a nós crer e esperar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus se cumprem, e Ele fala, Ele mostra, Ele não te deixa totalmente às cegas, mas Ele te dá um caminho, Ele te mostra uma luz, para que você possa seguir, mas não se desvia dela, porque o caminho não é fácil. As coisas de Deus, elas não são fáceis. Mais uma vez eu falo aquilo que eu tenho me repetido: Deus não dá bandeja, quem dá a bandeja é Satanás. Deus dá conquistas. Quem quer conquistas aí, glorifica ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E o faraó naquele sonho ninguém interpretava. Só que aí nesse momento, aí o copeiro lembrou: vixe, José interpretou o meu sonho e acertou. Interpretou o sonho do padeiro e acertou também. Realmente, de fato, ele tem o dom. Talvez ele consiga aqui interpretar o sonho do meu faraó. Ele chega para o faraó, porque o copeiro é uma pessoa relativamente íntima do faraó, ele serve diretamente ao faraó, e a palavra fala que ele era o copeiro-chefe. Ele era o que administrava. Enquanto os copeiros serviam os convidados do faraó, ele servia pessoalmente, diretamente ao faraó, provando o vinho do faraó para ter certeza que não estava envenenado. Ou seja, naquele momento ali, faraó, eles compartilhavam até mesmo o próprio subejo, a própria saliva, porque faraó só bebia depois que o copeiro tivesse provado, e era a mesma taça e o mesmo vinho. Amém? E ele chegou, serviu lá o vinho ao faraó e disse: faraó, meu senhor, quando eu estava preso, um rapaz lá na prisão interpretou o meu sonho,
que eu iria ser restituído ao meu cargo no serviço ao Senhor, e da forma que ele interpretou, assim se sucedeu. Também um outro colega, o padeiro, ele também teve o seu sonho interpretado, e da forma como foi interpretado, assim se sucedeu. Talvez esse jovem consiga interpretar o teu sonho. E rapidamente Faraó se animou e mandou chamar aquele rapaz para interpretar o seu sonho, porque o faraó já estava angustiado. Porque aquele sonho não tinha acontecido uma vez, mas era um sonho que toda noite o faraó tinha. E o faraó já estava entendendo ali que aquele sonho recorrente era porque era o sinal de que alguma coisa iria acontecer. Só que ele não conseguia entender o que estava para acontecer. Então ele necessitava de alguém que tivesse mais sabedoria, mais entendimento do que ele. E ele chamou José. E José, quando ouviu o sonho de Faraó, Faraó disse: rapaz, o meu sonho é o seguinte: eu vejo no meu sonho 7 vacas bem gordas, bonitas. Só que depois dessas 7 vacas gordas, eu vejo também 7 vacas magras, feias, maltratadas. E essas 7 vacas magras se aproximam das gordas e as devoram. E logo em seguida eu tenho um outro sonho de 7 espigas de milhos, muito vistosas, muito bonitas, suculentas. Só que também imediatamente 7 espigas de milho secas chegam até as 7 espigas de milho bonitas e suculentas, e também as devora e as consome, não restando nada. E José fala: mas esse sonho é muito fácil. Até porque, meu Senhor, esses 2 sonhos não são 2 sonhos, mas é um sonho só. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, como o Egito nunca antes viu, bem como as 7 espigas de milho gordas também. Só que depois desses 7 anos de grande fartura no Egito, virá também 7 anos de tremenda seca, como também o Egito nunca viu. E essa seca vai ser tão intensa, que nem os 7 anos de fartura vai ser o suficiente para suprir a necessidade desse período de seca. Só que imediatamente o José também fala o que era necessário ser feito. Além de interpretar, ele toma proveito daquela oportunidade que Deus deu para ele, para que ele viesse também mostrar as suas qualidades. E lá em Gênesis 41, 33, está escrito, José falando: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E imediatamente o faraó se maravilhou da sabedoria, não apenas da capacidade de interpretar de José, mas também da sabedoria daquele jovem que ele não esperava. Um escravo que estava preso chega até mim e me revela algo que ninguém em todo o meu reino, nem um sábio, nem um feiticeiro, nem um mago foi capaz de me revelar. E além de me revelar aquilo que estava me angustiando, ele também me entrega a solução para este problema que se abaterá. E ele se admira e imediatamente ele coloca José como governador do Egito, e o levanta de forma com tanta autoridade, que ele é colocado como a maior autoridade do Egito, estando abaixo apenas do próprio faraó. E mais uma vez eu falo, igreja, Deus dá honra a quem tem honra. José passou
por vários processos. Não passou? Ele passou por processos, um tempo bom, processo de prova, um alívio, prova de novo. E agora Deus estava dando mais um alívio a ele, dando a vitória, honrando o filho dele. Você crê que Deus age assim na nossa vida também? Ninguém consegue viver o tempo inteiro só na vitória, igreja. E só quem vive na prova o tempo inteiro é quem desiste, é quem larga. Imagina só, se José, quando foi lançado naquele poço ali pelos próprios irmãos, tivesse dito: do que adianta ser bonzinho? De que adiantou ser um bom filho? Se os meus irmãos me perseguem e me causam mal, eu agora vou ser tão ruim ou pior do que eles. Já pensou se na casa de Potifar, José, depois de ter resistido aos encantos e às seduções da mulher de Potifar, ele tivesse dito: não vale a pena ser um bom trabalhador, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser íntegro, não vale a pena me resguardar e me separar para a mulher que Deus está guardando para mim. O bom mesmo é fazer e andar como o mundo anda. Já pensou se José, por causa das provas, tivesse desistido do caráter que Deus tinha colocado nele? Já pensou se José tivesse desistido dos sonhos que Deus tinha entregado a ele por causa das provas? Não desista do caráter de Deus, não desista do caráter de Cristo, não desista da cruz, não desista do sangue do Cordeiro, não desista do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre a tua vida, não desiste dos teus sonhos, não desiste das promessas, igreja. Muitas vezes a gente passa prova e começa a questionar se o caminho que a gente está tomando realmente é o caminho que nós deveríamos estar tomando. O teu caminho é o caminho de Deus ou não é? Ele está afirmado na rocha que é Cristo, sim ou não? O teu caminho segue a orientação da palavra? O teu caminho preserva o teu caráter? Se sim, persevera. Persevera. Porque as provas vêm como se fosse o inimigo nos cutucando para nós sairmos do caminho do Senhor e irmos para o caminho da perdição, o caminho do engano, pegar os atalhos. Não existe atalho para o Senhor, existe um só caminho, e Ele também é a verdade e a vida. E Ele também fala que Ele é a porta, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Oh, glória a Deus. Se o caminho foi difícil para Abraão, para Isaac, para Jacó, estamos vendo como foi terrível o caminho de José. O caminho também foi terrível para o próprio rei Davi. Se para todos esses grandes homens de Deus, grandes patriarcas e reis, o caminho foi difícil, por que nós não podemos suportar o nosso? Parar no meio do caminho não faz com que as coisas se resolvam, só faz com que você permaneça no mesmo lugar. Você só sai dessa situação difícil que você está se você prosseguir. Amém? Glória a Deus. Amados, terminando aqui, o faraó colocou José lá como governador, e da forma como José havia falado, tudo aconteceu. O Egito prosperou grandemente, armazenou grãos pelo período de toda a seca, e José administrava qual eram as porções e as quantidades que iam ser consumidas e vendidas dia após dia, de forma que todos não carecessem de alimento, mas também que não faltasse no decorrer de todo esse ano. Ou seja, foi racionado.
E ali aconteceu que a seca chegou lá em Canaã, lá na terra de seu pai e de seus irmãos. E ali, faltando o que eles comessem, eles souberam que no Egito não faltava pão. E eles pegaram e foram até o Egito. Jacó juntou os seus filhos. Nesse momento ele já tinha um filho mais jovem do que José, chamado Benjamim, que esse ele tinha se apegado a ele da mesma forma como ele havia se apegado a José, porque também este era filho de sua velhice, e porque este também era filho de sua amada esposa Raquel, e era aquele que trazia a memória de seu amado filho José, e trazia a memória de sua falecida e amada esposa, porque ela já havia morrido. Ele se consolava na presença daquele rapaz. E ali ele mandou seus filhos até o Egito para comprar grãos, mas Benjamim ficou na segurança de casa, até porque ele era o menorzinho. Aí ele ainda estava sendo consolado ali pela sua viuvez. E os seus filhos chegaram no Egito para comprar os grãos. E imediatamente quem fazia a venda, o controle pessoal desses grãos, era o próprio José. E ele reconheceu de imediato os seus irmãos. Porém os seus irmãos não reconheceram. Não reconheceram. Devia estar com aquelas roupas, aquelas maquiagens, aquelas joias do Egito, né? Não reconheceram o seu irmão, mas ele reconheceu. E ali ele mandou chamar e começou a acusar: não, vocês devem ser espiões que vieram aqui espiar a terra do Egito para falar aos nossos inimigos quais são as nossas fraquezas, para nos dominarem. E ele disse: não, nós não somos espiões, nós somos filhos de um homem de idade, o patriarca, um ancião da nossa caravana, da nossa comunidade, e viemos aqui comprar pães, comprar grãos, porque estamos passando necessidade com essa seca, mas trouxemos o dinheiro necessário para pagar tudo de forma adequada. E ele pegou a investigar, ele começou a investigar para saber se tudo era verdade, né? E aí eles afirmaram, eles revelaram que tinha um outro filho, um outro irmão, que era mais jovem, e que esse irmão tinha ficado junto de seu pai, que era muito idoso. E ele disse assim, aí imediatamente José se preocupou com aquele irmão mais jovem, com medo de que eles fizessem o mesmo mal que fizeram com José, fizessem também com Benjamim. Ele ficou preocupado pelo rapaz. Não, ele pensou: eu conheço o coração deles, eles quase me mataram, me venderam como escravo, eu passei todo o mal que eu passei por causa do ciúme, da inveja e do ódio que eles tinham por mim. Se eu passei por isso, certamente esse pobre Benjamim deve estar passando por isso também. Cabe a mim livrar a vida do meu irmão do mal desses perversos. E ele pegou e disse: olha, vocês vão fazer assim, para provar que vocês estão me contando a verdade, um de vocês vai ficar preso aqui no Egito, e eu só vou libertar o que ficar preso aqui se vocês me trouxerem esse filho, esse irmão mais novo que vocês falam que vocês têm, me trouxerem em minha presença para o conhecer, e assim eu verificarei que todas as vossas palavras são verdadeiras, e assim os despedirei todos em paz. E assim foi. Ficou Simeão preso no Egito, enquanto os outros irmãos voltaram com os grãos para a casa e ele não cobrou esses grãos. Voltaram para a casa de seu pai Jacó, contaram tudo o que havia sucedido e dizendo: olha, meu pai, ele só vai libertar Simeão se a gente voltar com Benjamim, tanto que ele nem nos cobrou o valor dos grãos. Então a gente precisa voltar lá e levar Benjamim para ele saber que a gente está falando a verdade. Ele é homem sério, ele é autoridade. Aí só que Jacó ficou preocupado porque ele já tinha perdido José. Ele disse: não, não vou permitir isso não, porque se vocês levam meu Benjamim para lá e meu Benjamim não volta, assim como aconteceu com o meu José, aí eu vou morrer de tristeza, eu vou morrer amargurado. Não, isso não vou permitir.
porque este é filho da minha velhice. E aí foi, passaram o tempo, os grãos acabaram, e eles tinham necessidade de novo de voltar para o Egito. Quando ele foi na hora de voltar para o Egito, eles falaram: pai, a gente vai ter que levar Benjamim. A gente não tem como voltar para o Egito para comprar grão sem Benjamim, porque se a gente voltar sem o Benjamim, ele vai afirmar que nós somos espiões e todos nós vamos ficar presos lá, e todo mundo aqui vai morrer de fome sem os grãos. Aí Jacó não teve escolha, ele teve que confiar em Deus. Quem confia em Deus glorifica, e mandar o jovem Benjamim com eles. Chegando lá, José os recebeu pessoalmente, confirmou a história deles, hospedou eles em sua casa durante aquela noite, como convidados de honra, comeram de tudo do bom e do melhor, dormiram nos melhores aposentos. Na manhã seguinte, os despediu, mas antes de os despedir, ele combinou com seu mordomo, porque ele ainda temia pela vida de Benjamim. Ele combinou com o mordomo dele, dizendo: olha, tu vai pegar esse meu cálice de prata, e tu vai colocar dentro do cesto do irmão mais jovem, do Benjamim. Tu vai colocar lá, ocultar lá esse cálice. Faz do jeito que eu estou mandando. E aí ele escondeu no meio dos grãos e os despediu. Imediatamente depois que os despediu, ele convocou os soldados para que prendessem os irmãos, e acusou que um deles tinha roubado o cálice de prata, e dizendo: eu recebi vocês com toda honra, com todo carinho, em minha própria casa, e vocês fazem isso comigo? Tudo isso um plano de José, para que Benjamim ficasse com ele no Egito sob os seus cuidados, porque ele tinha medo que que Benjamim fosse morto pelos seus irmãos. A preocupação que José tinha. Só que aconteceu uma coisa ali, igreja, que José não esperava que iria acontecer. José não esperava que iria acontecer dessa forma, porque o plano dele era resgatar Benjamim de seus irmãos perversos. Mas aconteceu que quando ele disse que encontrassem a taça, e que na taça, no lugar, no cesto de quem a taça fosse encontrada, aquele se tornaria seu escravo. Quando eles foram procurar, encontraram a taça no cesto de Benjamim, todos os irmãos se prostraram diante dele, pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. Não, leve a nós, leve a mim, este não. Eu prefiro que tu leve a mim do que leve o meu irmão Benjamim. E Judá disse: olha, meu senhor, eu tenho um pai idoso, ele é velho, o cabelo dele é branquinho, ele já está no fim de sua vida. Se eu não voltar com o seu rapaz, com o seu moço, certamente ele vai morrer de tristeza. Eu não vou suportar ver meu pai morrer de tristeza. Eu jurei ao meu pai que voltaria com o seu filho. Faz assim: toma a minha vida, toma a minha, mas livra do meu irmão. José não esperava por isso. Aqueles irmãos perversos que judiavam dele, que faziam piada com ele, que tentaram matá-lo, que venderam como escravo, ele não esperava isso. Aquela transformação de caráter, ele não esperava que os seus irmãos fossem capazes de se colocar como sacrifício pelo jovem Benjamim. Naquele momento deve ter passado um filme na cabeça dele de tudo que ele passou até chegar aquele momento. Na certa, ele deve ter assim imaginado a vida dele inteira imaginado, se os irmãos dele tivessem amado ele como amavam Benjamim. Enquanto seus irmãos o venderam como escravo a preço barato, naquele momento eles estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas para poupar a vida de seu irmão. E a palavra fala em Gênesis 45, versículo 1. Então José
não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Naquele momento ali se cumpriu o sonho de José. Seus irmãos se prostraram diante dele como autoridade, e ele não conseguiu mais se conter. Imagina a angústia do coração dele, a vontade dele, a princípio cheio de raiva para querer fazer com que os seus irmãos pagassem o preço da perversidade que eles fizeram, mas nesse momento não mais. Olha só, o coração quando ele está na intenção de fazer o mal, ele tem que ser contido. Nós não somos perfeitos, amados. Vai ter hora que a gente vai querer se vingar, vai ter hora que a gente vai querer pagar mal por mal, olho por olho, dente por dente. Vai ter hora que a gente vai se indignar daqueles que falaram mal de nós, e nós vamos querer falar mal também. Nós não somos perfeitos, mas o coração, quando está tentado pelo mal, ele tem que ser contido, ele tem que ser controlado, ele tem que ser ali colocado sob o controle da vontade de Deus sobre a nossa vida. Enquanto José estava revoltado pelo mal que ele sofreu pelos seus irmãos, e ele queria retribuir este mal, ele se conteve para minimizar o máximo dos danos possíveis, querendo apenas livrar o seu irmão do mesmo mal que ele sofreu. Mas no momento em que ele foi deparado e surpreendido pela ação e a reação dos seus irmãos, que estavam dispostos a se sacrificar pelo bem de Benjamim, nesse momento seu coração não se conteve mais. É aí que nós não devemos conter o nosso coração. É quando é para fazer o bem. Quantas vezes a gente quer fazer o bem, a gente se controla, fica com pena de fazer o bem, fica com pena se vai ser reconhecido, fica com pena se quando precisar vai também ter a recíproca, fica com pena do que é que vão fazer com o bem que nós fizemos a ele. Enquanto que o coração está setado pelo mal, imediatamente fazemos aquilo que o coração quer. Por que o ser humano é assim? Por que a notícia ruim, ela ganha tantos mais ouvidos do que a notícia boa? Por que se fala tanto das pessoas que morrem, tão pouco das que vivem? Por que se fala tanto daqueles que estão roubando e pouco daqueles que estão ajudando? Porque se fala tanto das críticas e ninguém espalha os elogios? Ninguém vai espalhar o quanto falaram, o quanto você está com cabelo bonito, o quanto você é trabalhador, o quanto você é honrado, íntegro, o quanto você é um profissional de excelente qualidade, como nosso irmão Eribaldo. Tudo que faz bem. O quanto você é um bom amigo, o quanto você chega junto quando as pessoas precisam, o quanto você é uma mãe que abraça todos os filhos, o quanto você é um pai que ensina valores, o quanto você nunca desistiu dos seus.
Por que não se fala isso? Por que essas coisas não são espalhadas? Mas o que é espalhado é: fulana de tal falou que não gostou do cabelo da irmã. Falou também que o salto ali estava alto demais. A roupa estava apertada, estava curta. A outra ali só quer ser santa. E o irmão ali, misericórdia. Por quê? Nós temos que lutar contra essa natureza. Nós temos que conter o mal que seta o coração e deixar transbordar o bem que Deus coloca nele. José, ele tinha um caráter do Senhor. Enquanto ele estava revoltado, ele segurou, ele se conteve. Mas quando ele foi surpreendido pelo amor, a conversão de seus irmãos, quando ele foi surpreendido, ele não se conteve mais. A palavra fala que ele gritou, ele se levantou em alta voz de choro, de maneira, ele mandou, sai todo mundo daqui. Ele já não estava mais aguentando, né? O coração dele já estava para sair pela boca, os olhos já deviam estar cheios de lágrimas. Não estava mais se contendo. Ele mandou: sai todo mundo daqui, deixa só os rapazes aqui, sai todo mundo. Mas não adiantou. Não adiantou sair todo mundo, porque na hora que ele abriu a boca foi no berreiro mesmo. O choro que ele controlava há mais de 13 anos. 13 não, porque ele saiu da terra de seu pai com 17. Quando o faraó o levantou como governador do Egito, ele tinha 30. E aqui já era seca, já tinha passado os 7 anos de fartura. Ele tinha pelo menos 37 anos, ou seja, tinha passado pelo menos 20 anos que ele segurava esse choro. 20 anos que ele segurava esse choro. 20 anos, igreja. Quando ele se deparou naquele momento, sai todo mundo aqui, mas não adiantou, porque quando ele abriu a boca, 20 anos de lágrimas saíram de uma vez só, mas não foi com pesar, porque toda a tristeza que ele acumulava, nesses 20 anos que ele se lembrava da casa de seu pai, naquele momento, Deus transformou em lágrimas de alegria, de alívio. É assim que Deus faz na nossa vida. O caminho é difícil, há muitas pedras no meio do caminho, há muitos espinhos no meio do caminho, mas cada lágrima Deus colhe. Cada pedra não vem para nos ferir, mas para edificar a nossa casa, que Deus há de transformar num castelo. Oh, glória a Deus. Eita Deus. Eu sou José, irmão de vocês, mas olha, não se preocupem, não se irritem, nem fiquem com medo, porque tudo isso que vocês fizeram para mim foi da vontade do Senhor, para que hoje eu pudesse dar livramento a muitas vidas. Oh, glória a Deus. José, nesse meio tempo, ele teve 2 filhos, chamado um Manassés e o outro Efraim. E quando José teve esses 2 filhos, ele batizou de forma especial. Lá em Gênesis 41, versículo 51, ele fala que ao primeiro filho ele chamou de Manassés. E o Manassés ele chamou assim, ele disse: porque Deus me fez esquecer do meu sofrimento na casa de meu pai. E o segundo filho ele chamou de Efraim, que significa: porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus vai te fazer esquecer todo o sofrimento, igreja. E Deus vai te fazer prosperar, sempre diante da aflição, sempre diante da prova.
Deus vai te fazer prosperar. Quem confia em Deus glorifica ao Senhor. José nunca deixou de confiar. Não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de confiar no Senhor. Para terminar, lá no capítulo 50, lá no versículo 50, ele fala, isso aqui no capítulo 50, Jacó já tinha morrido, e depois que Jacó morreu, os irmãos de José pensou, não, agora ele vai se vingar da gente. O nosso pai não está mais aqui para nos proteger, agora José vai se vingar da gente. Aí José manda chamar eles e diz para ele: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou todo o mal em bem, para verdes agora que se conserve muita gente com vida. E eu profetizo para a igreja, e a igreja profetiza para mim, e profetiza uns para os outros, que Deus vai transformar todo o mal em bem. Todo aquele que tentar fazer o mal sobre a tua vida, Deus vai transformar em bênção. Quem recebe glorifica ao Senhor. E para mostrar que José, além de tudo isso que nós vimos, ele também era profeta, a palavra nos mostra aqui, lá no capítulo 45, no capítulo 50, no versículo 24, 50:24, está escrito: José disse aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu então José na idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. Isso aqui foi uma profecia de José. Ele disse o quê? Certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e ao nosso pai Jacó. Que terra é essa, igreja? Que terra é essa? Canaã. Canaã, a terra que mana leite e mel. Isso aconteceu, isso que ele falou? Aconteceu sim ou não? 430 anos depois veio Moisés. E Moisés, nesse momento, Israel não estava mais no Egito como convidado de honra, mas ele agora já era escravo. E Moisés veio, sob ordem de Deus, para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Assim como há 2000 anos veio nosso Senhor Jesus Cristo para nos libertar do cativeiro do pecado e da morte. Quem recebe da palavra de Deus glorifica ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, igreja, em nome de Jesus. Amém?